Pois bem, galera, é um prazerzaço estar ao lado de vocês para continuarmos, a partir de agora, a análise da teoria do crime, mais especificamente o segundo elemento do conceito analítico de crime, a ilicitude ou a antijuridicidade. Galera, quando nós olhamos para o artigo 23 do Código Penal, nós percebemos algumas informações. Primeiro, além da ilicitude ou da antijuridicidade serem o segundo elemento do conceito analítico de crime, portanto, o segundo elemento do crime, a ausência de qualquer destes elementos da antijuridicidade ou da ilicitude reverberarão em quê? Reverberarão na inexistência do crime. Em segundo lugar, nós percebemos que a análise dos elementos da ilicitude são feitos através de um requisito contrário, de um sentido contrário. Nós analisamos se não está presente nenhuma das suas excludentes para determinarmos a partir disso que aquele fato é ilícito ou antijurídico. Acácio. E quais são essas circunstâncias que levam à excludente de ilicitude ou de antijuridicidade? Digo a vocês, são aquelas 4 indicadas nos 3 incisos do 23. Estado de necessidade, legítima defesa, estrito cumprimento do dever legal ou exercício regular de um direito. E nós vamos analisá-las individualmente, começando a partir de agora com o estado de necessidade que está disposto no artigo 24 do Código Penal, que será posto na tela para vocês em 3, 2, 1. Diz o 24. Considera-se em estado de necessidade quem pratica o fato para salvar de perigo atual, que não provocou por sua vontade, nem podia de outro modo evitar, a direito próprio ou alheio, cujo sacrifício, nas circunstâncias, não era razoável exigir-se. Galera, são 5 os elementos do estado de necessidade. E o primeiro elemento do estado de necessidade é a existência de um perigo atual. Vejam, quando nós estudarmos a legítima defesa, no artigo 25 do Código Penal, vocês vão perceber que na legítima defesa há, por parte do legislador, a indicação do perigo atual ou iminente. Ao passo que, no estado de necessidade, que é analisado por nós neste momento, só há a indicação do perigo atual. Ou seja, só há estado de necessidade quando aquela circunstância perigosa já estiver acontecendo. O segundo elemento do estado de necessidade diz respeito à não provocação do perigo de forma voluntária pelo agente. Quando o agente deu causa àquele perigo e o fez de forma voluntária, não há possibilidade dele arguir o estado de necessidade. Quando ele, por exemplo, está cozinhando, o fogão explode e a casa pega fogo, ele não provocou aquilo de forma voluntária. Agora, no exemplo mais comum na doutrina e na jurisprudência, ele estava dirigindo um barco de forma irresponsável e provoca um acidente. E estava ele e mais uma pessoa naquele barco. E o barco começa a afundar e há um único colete salva-vidas. E ele entra em luta corporal com aquela pessoa para que ele fique com o colete salva-vidas. Vejam que ele provocou aquelas circunstâncias. Cássio, não foi tão voluntário assim. Mas foi ele quem criou a situação necessária para que aquele perigo atual existisse. Então, é possível nós classificarmos diante disso que há uma provocação voluntária neste contexto. O terceiro elemento do estado de necessidade é a ameaça a direito próprio ou terceiro.
Portanto, assim como nós explicaremos no momento oportuno que há legítima defesa própria e há legítima defesa de terceiro, no estado de necessidade também há essa possibilidade. O estado de necessidade próprio, quando o bem é próprio, ou o estado de necessidade de terceiro, quando há uma intervenção em prol de um terceiro. O exemplo clássico da doutrina é a casa de um vizinho tá pegando fogo e um outro vizinho, vejam, a casa de um vizinho está pegando fogo, há uma casa no meio e uma terceira casa que não faz parede com aquela que está pegando fogo. O vizinho desta casa que não faz divisa, não tem paredes com a que está pegando fogo, pula na casa do vizinho lindeiro, aquela casa que está no meio, pega uma marreta e começa a derrubar a parede do vizinho lindeiro para que as pessoas que lá estão saiam. Há um estado de necessidade de terceiro, há uma lesão a um bem jurídico penal tutelado de um terceiro. E mesmo assim, neste contexto, a nossa legislação, a nossa doutrina e a nossa jurisprudência admitem o estado de necessidade de terceiro. O quarto elemento é a ausência de dever legal de enfrentar o perigo. Como assim, Acácio? O sujeito que é salva-vidas, o sujeito que é bombeiro privado, o sujeito que é segurança, estas pessoas não podem arguir o estado de necessidade. O salva-vidas de um navio, o navio está afundando. Ele vai lá, estrangula 3 pessoas para que ele tenha acesso ao bote salva-vidas e possa fugir. Neste contexto, ele não pode alegar o estado de necessidade, uma vez que, por um contrato ou por determinação legal, ele foi impelido a assumir e o fez, inclusive voluntariamente, por livre e espontânea vontade, aquela responsabilidade. E o quinto elemento é a proporção entre o bem jurídico que é prejudicado em virtude do exercício do estado de necessidade e aquele bem jurídico que visa ser salvaguardado naquele contexto. O exemplo clássico que nós temos é o sujeito que está dirigindo lépido serelepe pimpão a sua embarcação em alto mar, a embarcação começa a afundar, ele tem uma faca de estimação naquele barco. O que ele faz? Ele põe o colete salva-vidas nele próprio, mata o seu acompanhante para que no outro colete salva-vidas possa ser colocada a sua faca de estimação. Há uma desproporção entre o bem jurídico penal tutelado e o bem jurídico penal a ser salvaguardado. Galera, são 5 os requisitos do estado de necessidade, é importante que se frise. São requisitos cumulativos. A ausência de qualquer deles, como regra, afasta a existência do estado de necessidade. Tranquilo, senhores? Foi um prazerzaço estar ao lado de vocês. Nos encontraremos nos outros blocos, estudando as outras modalidades de excludentes de ilicitudes consagradas no nosso Código Penal. Sejam felizes. Valeu. Abraços. Tchau!